nossa convidada de hoje, assim, gente, eu tenho vontade de não falar nesse vídeo, de deixar ela falar sozinha. Porque na pré-entrevista, ela já deu assim, ó, uma aula. Então, Ana Garlett, obrigada. Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, compartilhar a tua história. Eu tenho certeza que vai inspirar aí bastante gente. Eu que agradeço, Pri, o convite. Inicialmente, quando você me convidou, eu até pensei, mas o que será que tem de tão especial na minha história, né? E depois eu pensei, não, tem algo sim que eu posso compartilhar com as pessoas. Toda essa trajetória que no início foi bem difícil, mas é muito interessante quando você tem um objetivo, quando você sabe que você vai chegar em algum lugar, você vai e você encontra uma potência, você encontra algo dentro de você que vai te guiando. E foi assim que aconteceu comigo. Então a gente já pode começar lá no início, como tudo começou. Como tudo começou? Exatamente. O meu primeiro empreendimento. Isso, exatamente. Então, porque tu já tinha uma mente empreendedora muito antes de sonhar em empreender, né? Eu acho que muito empreender no teu futuro. Sim. Então, eu vou te contar um segredo que ainda não te contei. Tá. Antes desse primeiro empreendimento, aconteceu quando eu tinha 12 anos, eu sofri um acidente muito grave. E eu me lembro que eu estava assim no quarto de hospital e ouvi o médico dizendo para o meu pai, olha, o senhor tem que se preparar porque essa menina pode ser que ela tenha sequelas. Eu não podia falar e nem nada. E eu dentro de mim, né, a pessoa dentro de mim dizia, não vou ter não. E ali naquele momento eu disse, não, eu tô bem, eu não aconteceu nada comigo, pai. E quase eu queria gritar para ele assim que estava tudo bem comigo. E naquele momento eu decidi, eu não vou permitir que isso que aconteceu me abale. Eu vou vencer apesar disso tudo. Eu me emocionei. Que lindo! Foi exatamente assim que aconteceu. E bom, coisas acontecem. Era realmente uma grande possibilidade de ter acontecido algo comigo. Mas é muito interessante, desde tão pequena eu vim de uma família assim que eu tive muito amor e muita confiança dos meus pais. Então eles nunca duvidaram de mim, eles nunca colocavam em dúvida aquilo que eu sonhava. Eu era sonhadora, eu dizia para os meus pais, eu vou vencer na vida. E o que era vencer para mim? Eu nem sabia exatamente, né? E naquele momento eu pensei, não, eu vou vencer, não importa como eu vou ficar, se eu vou ficar com cicatrizes, com sequelas ou não, né? Eu digo que eu já carrego, desde os 12 anos, um manto de cicatrizes, que eu tenho várias marcas aqui no meu rosto, mas isso não me impede de ser quem eu sou, não me impede de me achar uma pessoa bonita, não me impede de me sentir segura quando eu chego nos lugares. Tu enfrenta qualquer coisa. Sim. A partir daí, tudo que vier é lucro, né? E toda dificuldade que se passa é ok, né? Tipo, não deixa de ser difícil, mas eu acho que a régua é outra. De alguma forma, as nossas experiências, elas imprimem algo em nós, né? Naquele momento, eu poderia ter me sentido uma vítima e ter me traumatizado. Sim, ficou uma marca. Eu fiz análise, eu fiz terapia depois, né? Mas, de qualquer forma, eu me agarrei naquela experiência e eu decidi que aquilo se tornaria uma força, sabe? Então, quando você me convidou, eu pensei, eu quero falar para as mulheres, para as meninas que estão num lugar como eu estava, no interior, no meio de umas montanhas, não tinha telefone, não tinha internet, mas tinha livros, então eu lia os filósofos, eu pensava, eu preciso encontrar uma forma de sair desse lugar e de avançar na minha vida. Eu sou capaz. E então eu quero convidar todas as pessoas que assistam, né, esse teu trabalho tão bonito, que você acredite que por mais que algo muito difícil tenha acontecido contigo, você tenha força. E às vezes essa dificuldade pode ser o teu impulso, né? Foi assim que eu empreendi aos 14. Aos 14 anos passou pela minha
pela casa dos meus pais uma freira que queria saber de meninas que queriam estudar e tal. Imagina, e eu disse para meu pai, eu vou. E os meus pais, eles tinham uma coisa muito maravilhosa que só hoje que eu sou mãe eu consigo compreender. Eles olhavam com uma confiança que hoje eu preciso exercitar para ter com os meus filhos. Eles disseram, ok, pode ir. Então, esse foi um grande empreendimento, porque eu saí da minha casa, da minha cidade, e naquele momento meu pai disse sim, ok. E aquela confiança que ele ofereceu para mim, aquele olhar de quem olha e acredita que você é capaz, aquilo fez algo comigo. E eu fui, estudei, depois teve um momento que eu precisei fazer uma escolha que era, se eu continuasse eu precisaria realmente entrar na ordem religiosa, e eu acreditava que era possível mover o mundo, porque eu tinha esses sonhos de fazer algo pelo mundo, mas que eu não precisaria abrir mão de ter uma família. Então eu acabei. Sim, quantos anos isso? Isso eu tinha 17 para 18. Uhum. Eram umas panelas gigantescas, eu me lembro daquele movimento. Eu não sei se é desculpa, que é por isso que eu não gosto de cozinhar, porque realmente foi uma época que não foi assim muito fácil, mas também foi um grande aprendizado. Depois trabalhei em casas de família até que eu consegui passar no vestibular, e foi assim que eu vim para Florianópolis. Porque eu sou natural de Anchieta, fica lá perto da fronteira, né, lá perto da Argentina. E mais um empreendimento, mais um movimento. Vim para Florianópolis e assim comecei a minha vida, comecei a minha faculdade. E posso continuar? Claro, não. O palco Desculpa. é seu. E foi assim que eu vim para Florianópolis. Aqui também trabalhei em vários lugares, até que encontrei o meu marido. Nós começamos a namorar e ele tinha o sonho de transformar o consultório dele numa clínica, né? Ali, de novo, surgiu em mim uma coisa meio instintiva, assim, parecia que eu já via tudo pronto. E quando ele disse, vamos fazer assim, eu via tudo pronto. E foi assim que aconteceu. Nós nos debruçamos, eu me lembro até hoje, nós nos debruçamos sobre a mesa, montamos como seria o layout dos equipamentos, como a gente faria. E eu tinha uma percepção, uma sensação que eu não sei de onde vem, como que eu aprendi. Talvez seja uma característica assim, de ser perfeccionista, de gostar de tudo muito bem feito. Então, naquele momento, nós já decidimos, a nossa empresa será uma empresa totalmente dedicada ao cliente, uma empresa obcecada pela experiência do cliente. E ali, naquele momento, nós começamos o nosso trabalho. Nós tínhamos 2 apartamentos na época, um a gente morava e um era um apartamento que era locado. Ele vendeu, me lembro até hoje, ele vendeu esse apartamento locado. Ele chegou um dia no escritório e disse, ó, tá aqui, faz o que tu quiseres. E eu estava grávida do primeiro filho. Nós tínhamos acabado de casar, eu estava grávida do primeiro filho, a empresa começando naquele movimento, eu tinha aquele bolo de dinheiro, o que eu ia fazer com aquilo? Eu fazia faculdade de Direito, eu já sei, eu vou investir em marketing, eu vou usar para comunicar para as pessoas que agora tem um modelo novo de negócio, né? E não é o marketing de agora que todo mundo fala, é lá. Né? É uma outra cabeça. Não existia internet naquela época, né? Não existia internet, o que era muito comum eram os anúncios de jornal, né? Então nós decidimos, vamos fazer um anúncio de página inteira. Naquela época era muito caro. E 1/4 do apartamento foi para pagar uma daquelas páginas duplas, né? E a gente fez uns anúncios falando qual era a nossa... A gente não usava a palavra propósito, qual era a nossa missão, o que nós queríamos entregar, qual que era o nosso sonho de fazer as pessoas felizes. E deu muito certo, foi incrível. A gente montou essa clínica, né? Ele deixou de ser consultório e se transformou em clínica, isso foi entre 99 e 2000.
Meu primeiro filho nasceu em 2001, o segundo nasceu em 2003. Mais ou menos 2005, 2006, nós compramos uma clínica numa outra cidade que estava à venda. E ali eu comecei a perceber que eu tinha um tino assim para para empreender. Porque nós, na primeira empresa, nós tínhamos todos os processos, toda a estruturação. Como é que eu controlo esse processo para que o cliente final tenha um tratamento que seja muito bom, que tenha qualidade, que tenha durabilidade, que seja algo que realmente seja tudo aquilo que eu prometo para ele. Hoje a gente fala da entregabilidade, né? Mas naquela época era bem moderno, era novo. Eu lembro que depois muitas outras clínicas acabaram se inspirando, modelando o que a gente fazia. E nessa segunda unidade a gente fez a mesma coisa, os processos estavam prontos, a gente transportou, foi um pouco mais rápido. Se eu, olhando para trás hoje, o que eu diria para quem está num movimento assim, né, sair do meu consultório, deixei de ser um autônomo e agora estou ampliando, quero um negócio mais eficiente, empreendendo numa clínica. O que eu faria mais rapidamente essa organização de processos. Por mais que hoje a gente diga, faça rápido, testa rápido, inova, mas você tem que ter uma base de processos. Você tem que ter aquela estrutura sobre a qual você vai trazer os processos criativos, trazer as coisas novas, mas sempre é necessário uma base. E no meio de tudo isso que estava acontecendo, tu tinha 2 filhos pequenos, então? 2 filhos pequenos, assim, por exemplo, eu amamentava, eu trabalhava no centro, eu ia para casa às vezes 2 ou 3 vezes para amamentar, às vezes a minha mãe trazia, principalmente o Gabriel, que é o nosso filho mais velho, né? Hoje ele tem 20 anos, já está na faculdade, então quando a gente olha e diz, nossa, foi tão difícil, mas valeu tanto a pena. E como é que tu acha que a maternidade impactou esse momento de vocês, assim, ser mãe, teve... Então, Pri, eu poderia dizer para ti que a maternidade trouxe dificuldades. Trouxe, sim, trouxe. Em que sentido? Eu tinha os 2 maiores legados da minha vida, do meu mundo, do meu universo, crescendo. Eu queria ficar perto deles, mas eu também tinha um negócio. E o negócio também, o meu amor pelo negócio era muito visceral, né? Então eu precisei de uma estrutura muito grande, né? Muito grande, muito importante, não grande. Eu tinha minha mãe, podia contar com ela. Eu tinha uma funcionária que me ajudava, mas eu precisei fazer muitos sacrifícios. De que tipo? Do tipo, você estar numa reunião, né? E de repente você sentir alguma coisa molhada no peito e você precisar pedir licença, porque é a hora de tirar o leite e congelar, porque o teu filho já está em casa chorando com fome, então às vezes alguém buscava o leite, às vezes a minha mãe trazia ele. Mas quando eu olho, quando eu me lembro de como foi, eu tenho muita gratidão por ter feito isso, por ter essas memórias de ter estado com eles e ao mesmo tempo não ter deixado o trabalho, não ter deixado o meu negócio. Às vezes eu me pergunto, será que poderia ter sido melhor? Será que poderia ter sido diferente? Eu não acredito, porque meus filhos, eles viram a mãe deles fazendo algo pela família. Né? Eu trabalho com famílias, eu trabalho com empresas, eu sempre falo, você precisa ensinar para o teu filho que vocês são uma família empresária, que todos ali fazem parte daquele sistema, que aquela empresa para a qual teu pai ou tua mãe está se dedicando, ela também cuida de você. Então, para mim, a maternidade despertou uma força nova. E eu percebi que é possível. Não possível. Foi um empecilho. Não foi um impedimento. É claro que às vezes o mundo cobra muito de nós, né? E quando eu digo mundo, que mundo é esse? Talvez nós mesmos mulheres, nós somos um pouco... nós somos tão críticas uma com a outra, né? Uhum. Eu vejo no meu segmento, por exemplo, eu me questiono por que tantos homens, os líderes do meu mercado são homens. Por que eles são homens? Por que só homens? Por que não tem uma mulher ali? Né? Então, às vezes eu noto que nós mesmas, às vezes a gente vai escolher, por exemplo, um treinamento ou alguém que por algum motivo eu vejo como uma referência, nós temos uma tendência a achar que os homens de alguma forma
têm algum tipo de capacidade a mais. Eu não sei, eu não sou especialista nisso, eu não sou feminista, mas eu noto isso. E eu sempre me questiono, por que uma mulher não pode ser a líder do mercado? Ao mesmo tempo, a gente vê muitas empresárias, empreendedoras, como as que a gente viu aqui, que estão mudando isso, né? Então, talvez eu tenha uma neta, que filha eu já não vou mais ter, uma neta que possa se sentir muito confortável sendo líder do segmento dela. Por que não? Com certeza. Por que não? Não sei se você também vive isso no teu universo. Muito legal, porque os teus filhos também olham para isso. Né? Quanto mais mulheres a gente tiver em posições de liderança, as próximas gerações, para isso vai ser normal. Né? A gente vai ter mais exemplos, mais referências, que ainda faltam referências. Com certeza, uma coisa maravilhosa que aconteceu quando a nossa empresa fez 20 anos, ela já tem 20 anos, e eu há mais ou menos 10 anos eu me afastei, porque o trabalho já estava, a base estava pronta, poderia rodar por si mesmo, né? Então, meu marido ficou tocando. E eu quis também fazer uma experiência, deixa eu ver, eu quero perceber em mim se eu sou capaz, ou se eu tive sucesso porque eu sou a esposa do fulano, né? Porque tem muito isso com mulheres que trabalham com seus maridos. E aí eu comecei tudo de novo, fui empreender num outro segmento que eu tinha me apaixonado, que é o segmento da inteligência sistêmica, do treinamento, mentoria, desenvolvimento pessoal. Hoje eu trabalho com liderança, sou mentora de negócios, né? E eu quis experimentar se eu era capaz de fazer isso. Bom, depois eu continuo contando a história. Mas quando a empresa fez 20 anos, então eles fizeram um vídeo surpresa e os meus filhos gravaram também. Foi o presente mais maravilhoso que eu pude receber, porque eles disseram assim, a nossa mãe, ela não tem medo de nada. Que legal. Para ela não existe, não é possível. Ela é a pessoa obstinada que sempre vai conseguir o que ela quer. E quando eu olho para isso, eu penso, é isso. Ela veio para me fazer chorar, gente. Chora não, coleguinha. Logo tu vai ter os teus que vão fazer isso contigo. Ela veio para me fazer chorar, não gerei um vídeo até agora. Mas assim, realmente assim, foi um dos presentes mais maravilhosos que eu recebi. E ali eu pensei, valeu a pena. Porque se eu tivesse ficado em casa o tempo todo, cuidando deles, qual o risco que eu correria hoje? De dizer assim, eu deixei toda a minha vida por causa de vocês e agora não conquistei. Sei lá, coisas que às vezes acontecem com a gente, né? Então, eu sou grata pela escolha que eu fiz. Eu acho que valeu a pena, teve ganhos, teve perdas, né? Mas nesse dia que eu recebi essa mensagem deles, eu vi que valeu a pena. Outra coisa muito legal que eu acredito que a maternidade junto com o empreender me deu foi que os nossos filhos, eles aprenderam desde muito cedo o valor do dinheiro, né? Então, nós começamos o nosso negócio, a gente começou a ter uma boa renda familiar, mas o nosso pensamento sempre era, nós vamos viver talvez um pouquinho a menos do que nós poderíamos, primeiro porque eles têm que aprender que o dinheiro tem seu valor. E segundo, nós temos que ter um planejamento. Como eu vim dessa história assim, mais de escassez mesmo, apesar que não faltou nada para mim, mas eu sempre tinha essa preocupação com a segurança da família e foi um outro lugar onde eu encontrei um pouco de preconceito, né? Porque as pessoas olhavam para mim, não sei, faziam até um certo tipo de piada, assim, o que essa loira alta está aqui num curso de finanças e bolsa de valores, por exemplo, né? Porque eu comecei a estudar o que a gente faria, como que a gente poderia, o que fazer com o resultado do nosso trabalho e como potencializar isso, porque cada conquista era muito trabalho, né? Então, como que eu posso agora, com isso que eu fiz do meu trabalho, fazer com que cresça, investir. Então eu fui estudar finanças, estudei bolsa de valores e também com isso eu aprendi que você faz riqueza e dinheiro mesmo trabalhando e empreendendo, né? Eu via os especialistas falarem, os homens falarem aquela coisa de investir em bolsa, mercado de capitais, eu fui lá estudar. Mas eu percebi que não é possível gerar riqueza de verdade a longo prazo se você não trabalhar e não empreender.
Então esse também foi um grande aprendizado, algo que eu percebi que os nossos filhos aprenderam a partir da nossa experiência, e onde eu percebi também que as mulheres ainda não são olhadas assim como é normal essa moça estar aqui querendo aprender sobre mercado financeiro, mercado imobiliário. Eu lembro que o Gabriel era pequeno, ele tinha refluxo, ele só dormia no meu carro. Então eu saía para andar de carro, e enquanto eu andava de carro, o que uma mãe faz? Uma mãe, né, uma mulher, sempre sabe utilizar bem o tempo. Então eu ficava olhando casas e imóveis e regiões que estavam crescendo, e a gente juntava nosso dinheiro e investia no imóvel. E é muito interessante que ele, especialmente, que ficou comigo por vários anos rodando, vendo casas, às vezes ele queria passear, então eu ia nos bairros onde eu queria ver o que está crescendo, está surgindo empresas novas. E hoje ele tem olha como é interessante quando você educa o teu filho, quando você ensina na convivência junto. A gente vai passear em algum lugar e ele olha para as casas e ele sabe quanto vale. E a avaliação dele é muito precisa. 80% do valor, ele está sempre dentro dessa margem. Que legal! Então é algo que quando você é uma família empresária, você naturalmente vai desenvolvendo isso sem perceber nos filhos, né? E aí, então, depois comecei tudo de novo. Também foi uma experiência para eles. Eles também falam sobre isso. A mãe, quando estava tudo pronto, tranquila, ela foi lá e começou tudo de novo. Eu queria testar isso em mim, né? Que legal. E aí eu encontrei um grupo de profissionais que faziam um trabalho muito incrível. Era um trabalho assim que estava começando, era um espaço terapêutico. E eu olhei para aquilo e aconteceu de novo, como eu falo. Aconteceu de novo, eu olhei e vi lá na frente o que poderia ser. E isso é muito legal. Quando você tem uma visão do que poderia ser e você segue, você trabalha firme, trabalha duro, aquilo acontece. Então, hoje, 10 anos depois, esse espaço terapêutico se transformou num instituto. Ele é uma referência na área sistêmica no Brasil. E eu tenho também muito orgulho da minha contribuição. Nós somos 4 sócios, né? Hoje eu faço parte de 2 institutos. Que tem 4 sócios e ele tem uma vertente mais de desenvolvimento pessoal. E eu com a Letícia, a gente tem também um instituto sistêmico focado no desenvolvimento empresarial, no desenvolvimento das lideranças. E quando eu olho, eu vejo que tudo tem um pouco assim de você acreditar naquilo que você vê, estar preparado porque virão momentos difíceis e seguir em frente, trabalhar duro, principalmente naqueles dias que você não quer. Uhum. Quando você diz assim, isso é muito pesado, acho que eu vou desistir. Nesse dia você só permanece, só vai, só dá um passinho. E no seguinte continua e continua. Porque todo mundo passa por o dia que pensa em desistir. Né? Que pensa, tá pesado, será que vale a pena? Todo empreendedor tem esse dia. Sim, e hoje também tem um pouco assim de uma glamourização do empreender, né? Uma glamourização. Eu sei que tem pessoas que têm uma ideia incrível e eles ficam milionários e bilionários, mas essas são exceções, né? A gente olhando para o Brasil, a maior parte das empresas e dos negócios são pequenos negócios. E esses pequenos negócios, eles podem sim ser mais eficientes, eles podem ser mais produtivos, eles podem ser mais rentáveis, eles é que geram a riqueza do país, né? E nem por isso são menos admiráveis, né? Exatamente, porque tem um trabalho muito firme em cada pequeno negócio que existe no Brasil, né? Eu trabalho para que as empresas brasileiras, agora que a gente tem um controle de inflação, que é bem recente, né? Que as empresas brasileiras possam começar a realmente ter melhores processos, ter melhor gestão, melhor administração. Mas existe muito uma glamorização, eu percebo, do que é empreender. E eu acho que hoje em dia tem aquela coisa do a grama do vizinho é mais verde, né? Tipo, a gente tá tão no Instagram, tá postando tanto, e parece que todo mundo é rico, bem-sucedido, fecha todos os clientes, porque a gente só vê esses pequenos recortes, na verdade, da realidade. E isso causa uma pressão ainda maior, né? Parece, nossa, o colega não tá fazendo, tá fazendo sucesso e eu não tô. Parece que é todo mundo numa corrida e não é assim.
O próprio trabalho que eu faço, que é o trabalho sistêmico, a gente trabalha muito com as pessoas que cada um de nós tem uma história única, especial, singular, que é só de cada um. Então, o que eu faço, eu só posso falar daquilo que eu faço, eu sempre comparo a minha própria trajetória. De onde a Ana Garlett saiu e onde ela está hoje. E quantos pontos dessa régua eu caminhei. Nossa, mas foi uma jornada muito grande. É isso, cada um olhando para... Eu saí daqui, eu tinha essa mochila, isso daqui foi dado para mim, eu tinha esses pés para caminhar. E eu fui trilhando o meu caminho. Isso traz muita força, isso traz muita força. Eu diria para a gente, né, fechar, se eu pudesse dizer algo não despreze nenhum pequeno passo, não despreze nenhum pequeno início e não despreze também o valor do longo prazo. Nós estamos num mundo muito imediatista, né? É tudo para ontem. É tudo para ontem, porque está tudo ali na minha mão, né? Mas se você for capaz de não desprezar os efeitos a longo prazo daquilo que você faz hoje, se você for capaz de tomar a tua história como algo único, especial, particular e, sabe, andar de cabeça erguida com essa história que você carrega, eu tenho certeza que isso traz força e traz sucesso. E se tu fosse dar um conselho para a menina que tu era lá no começo, qual seria? Pega um pouquinho mais leve. Acho que só isso. Eu sempre fui muito exigente comigo, muito. Mas eu acho que aquela menina não teria ouvido esse conselho, não. E que bom, porque, né, hoje estamos aqui. Exato, até uma brincadeira, mas é verdadeiro, né? Eu acho que agora, onde eu estou, é muito fácil eu olhar para aquela pessoa que eu era, mas o que importa é quem você é hoje, onde você está hoje, e a partir desse hoje você vai fazendo algo de bom. Vão ter momentos difíceis, momentos de acertos, você vai muitas vezes precisar perder para seguir em frente. Saber perder também é uma grande virtude, né? Não te contei, mas eu tive um fracasso, montei uma empresa que não deu certo. Também foi um grande aprendizado. Então, cada passo da nossa jornada, ele tem um valor, é um passo no caminho. Adorei. Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, outro vídeo dá para fazer parte 2, parte 3, parte 4. Isso, eu esqueci de contar isso. Montei uma lavanderia hospitalar, gente. Meu Deus. Essa merece. Quando fizerem sobre os meus fracassos. É isso! Boa ideia. Obrigada, muito obrigada por compartilhar a história com a gente. A gente estava apaixonado já ouvindo o áudio da pré-entrevista e foi sensacional. Eu que agradeço a oportunidade. Eu vi um projeto recentemente num país europeu, não lembro aonde, que se chama Biblioteca Humana, onde você vai na biblioteca e passa um tempo, ao invés de com um livro, com uma pessoa. E eu acredito que se a gente pudesse, né, se houvessem mais projetos como esse, cada mulher que está aqui, inclusive esses que estão aqui olhando para nós agora, cada homem, né, teria uma história incrível para compartilhar. Cada ser humano é uma história, é um romance. É verdade. Eu te agradeço por poder contar o meu. Obrigada. A gente vai colocar as redes da Ana para vocês seguirem ela também. Que, vale a pena. Eu sou viciada nos stories dela, gente. Ela me faz companhia. Eu deixo ali, eu vou me arrumar, lavar a louça. Eu fico ouvindo ela, assim, Ai, que bom. Ela tem uma voz assim, que dá uma paz na gente, dá uma certeza que tudo vai dar certo. Agora eu comecei a ser engraçada também, contar umas histórias engraçadas que eu faço. Não, é muito, muito bom. A gente vai deixar tudo aqui para vocês seguirem e até a próxima.